Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. E no vídeo de hoje eu continuarei dando para vocês, conversando com vocês sobre o assunto de potencial de ação, que é um assunto propício da neurofisiologia, né? No vídeo anterior eu falei sobre a parte 1, né, falando sobre algumas considerações em geral com relação a esse assunto, e no vídeo anterior eu prometi que voltaria falando sobre as fases do potencial de ação. Porém, refletindo sobre o assunto, eu percebi que é impossível falar sobre as fases do potencial de ação sem antes falar sobre o transporte de membranas. Então, é de suma importância que vocês entendam o processo dos transportes de membranas, para daí então vocês entenderem a questão das fases do potencial de ação. Assim como é de extrema importância para que vocês entendam esse assunto abordado hoje, agora, né? Antes de vocês assistirem esse vídeo, faz-se necessário vocês assistirem o vídeo anterior, que trata-se da parte 1. Então, gente, como eu falei no vídeo anterior, a membrana plasmática, ela nada mais é do que uma estrutura dupla de gordura, né, que envolve o meio interno da célula. Ela protege, na verdade, o meio interno da célula. Então, ela tem, além da função de proteger, né, ela tem como sua característica primordial a questão da permeabilidade seletiva. E aí você me pergunta, tá, Carla, o que é essa permeabilidade seletiva? Nada mais é do que justamente uma questão de proteção da membrana para com o meio interno da célula. Ou seja, é a capacidade que a membrana tem de selecionar as substâncias que entram e saem da célula. Ou seja, a membrana, ela deixa entrar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, certo? Para o bom funcionamento da célula. O que não presta, ela simplesmente barra, certo? Falando do processo de transporte, temos o tipo de transporte denominado como difusão, que é um transporte passivo. Carla, por que é um transporte passivo? Porque esse processo ele se dá sem o gasto de energia, certo? Ou seja, é o processo de passagem natural de pequenas moléculas através da membrana plasmática. E aí esse processo de passagem ocorre sem necessariamente haver um gasto de energia, tá? E aí a difusão, ela é classificada como sendo uma difusão simples ou então como sendo uma difusão facilitada. Então, tratando da difusão simples, o que é que acontece? É através dessa difusão que muitas moléculas elas se movem através da membrana da célula, certo? Sem nenhum facilitador, sem nenhum gasto de energia, ela simplesmente consegue passar naturalmente pela membrana. E aí elas passam no processo de difusão, elas passam do meio onde estão mais concentradas, ou seja, a substância, do meio onde a substância tem uma maior concentração, que é o chamado meio hipertônico, para aquele onde a concentração é menor, ou seja, o chamado meio hipotônico. É de extrema importância vocês entenderem isso, certo? Para entender o próximo vídeo, que é as fases do potencial de ação. Então, prestem bastante atenção. Então, as moléculas, nesse processo, né, como eu falei, elas movem-se sem gastos de energia metabólica. E aí, esse movimento, ele se dá devido à energia cinética das partículas. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é energia metabólica? A energia metabólica, nesse caso aí, no caso o qual estamos tratando, né, é a energia do metabolismo da célula. Então,
o que é a energia metabólica no geral? No geral, ela é uma energia que é liberada pelo organismo, tá? Através do processo químico, os quais são produtos, ou seja, são resultados dos elementos que oxidam naquele organismo. Então, as moléculas, no processo de difusão simples, elas não utilizam a energia da célula. Elas não precisam da energia da célula para se mover. Elas usam a energia cinética. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é energia cinética? A energia cinética é um tipo de energia mecânica, que é uma energia que se caracteriza por ser uma energia adquirida pelo corpo que está em movimento. Então, as moléculas, elas encontram-se em movimento no organismo. E aí, em virtude desse movimento, as mesmas, elas adquirem uma energia mecânica, ou seja, a energia cinética, que é o que faz as partículas desempenhar o processo de difusão. O processo, nesse caso, de difusão simples. E aí você vem e me pergunta, tá, Carla, mas as partículas, elas se movimentam do nada no organismo? Na verdade, o nosso organismo ele é composto por exemplo, por água. E aí, isso permite a movimentação de tais partículas. No meio aquoso, as partículas, elas conseguem mover-se, né? É como um carrinho na montanha-russa. O carrinho, quando está lá em movimento, no sobe e desce da montanha-russa, ele não está emitindo aquele movimento porque ele está constituído de uma energia do seu próprio conteúdo mecânico. Mas é uma energia que ele adquire por conta pelo fato dele ser impulsionado pela movimentação da montanha. Ou seja, o sobe e desce da montanha, né, faz com que aquele carrinho fique em movimento, né? Ou seja, as curvas, as subidas e descidas permitem a movimentação do carrinho. Então, o meio aquoso do nosso organismo permite a movimentação das moléculas, das partículas. Tá? Então, por isso, devido a essa movimentação, não há um gasto de energia do metabolismo. Tá? A energia ela é própria da movimentação das partículas. Elas conseguem mover-se por meio unicamente da movimentação que é possível por conta do meio aquoso. Já a difusão facilitada é o transporte passivo, tá, de substâncias, ou seja, que ocorre também sem o gasto de energia. E como na difusão simples, as partículas, como eu falei, elas vão movimentar-se por meio da energia cinética, sem necessariamente usar energia metabólica. Tá? E aí, assim como na difusão simples, ela também vai ocorrer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, para o meio que tem mais, do meio em que tem mais daquela substância, daquela partícula, para o meio que tem uma menor quantidade dessa partícula, certo? E aí uma consideração importante para vocês entenderem a difusão facilitada. É possível algumas substâncias atravessarem a membrana da célula, por quê? Porque elas são pequenas, porque elas apresentam um baixo peso molecular, tá? E as que têm um alto peso molecular, elas também entram normalmente na célula. Por quê? Porque elas são lipossolúveis, né? Elas se dissolvem em gordura. Elas têm afinidade com os lipídios, ou seja, como a membrana da célula é formada por lipídios, é formada por gordura, então essas substâncias, mesmo tendo um alto peso molecular, conseguem passar naturalmente pela membrana, porque elas têm a propriedade de se dissolver em gordura. Então,
aí é que entra a questão da difusão facilitada. Existem substâncias que são importantes para o corpo que têm um alto peso molecular, tá? Elas não são lipossolúveis, certo? Além de ter um alto peso molecular, não são lipossolúveis, não se dissolvem em gordura. E aí o que é que acontece? Elas necessitam de facilitadores de transporte. E é onde entra a difusão facilitada. Esse transporte, ele vai ocorrer através da interferência de enzimas transportadoras, que será denominadas de permeases. Então, na superfície da membrana plasmática, existem inúmeros tipos de permeases, que vai funcionar com base naquele esquema chave-fechadura. Ou seja, essas enzimas na superfície da membrana, ela vai ter um encaixe ideal para essas moléculas que são extremamente importantes para o bom funcionamento da célula, mas que não se dissolvem em gordura e não têm um baixo peso molecular. Então, o que é que vai acontecer? Essa enzima, que está na superfície da membrana, vai ter o encaixe ideal para essa substância, para essa molécula. Quando ela encaixa essa substância, essa partícula, essa molécula, ela vai carregá-la por meio da membrana plasmática para o meio interno celular, ou seja, para o interior da célula. Então, eis aí a difusão facilitada, ou seja, o transporte ele é facilitado por meio de uma enzima chamada de permeases. E aí vem a questão do transporte ativo. Até agora vimos a questão do transporte passivo, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Tratando do transporte ativo, neste mecanismo, as substâncias elas são transportadas com gasto de energia, tá? E ela vai ocorrer de forma contrária ao que ocorre na difusão. Ela ocorre do local de menor concentração para o local de maior concentração. A substância ela vai sair de um local onde ela encontra-se em menor quantidade para um local em que ela encontra-se em uma maior quantidade. E aí este processo envolve uma proteína que ela é chamada de bomba. É uma proteína transportadora também, onde a mesma ela vai realizar o transporte dessas substâncias. E esse transporte requer um gasto de energia celular, ou seja, a célula ela vai gastar aí cerca de 40% do seu ATP, ou seja, do seu estoque de energia livre, né? Então, esse processo ocorre porque a molécula ela é transportada do interior da célula, tá, para o exterior, ao contrário da difusão passiva. E aí, como ela vai ocorrer do exterior, do interior para o exterior, ela vai utilizar aí a energia do metabolismo celular para que ela possa sair desse meio interno, desse meio de menor concentração. E aí essa proteína, como eu falei, ela é conhecida como bomba de sódio-potássio, né? Todas as células elas possuem milhares dessa bomba e é através delas que se torna possível manter uma baixa concentração de sódio no citosol, tá? Como a gente viu a questão das concentrações de sódio e potássio no primeiro vídeo, tá? Essa concentração, esse equilíbrio, ele vai ser possível através dessa bomba de sódio-potássio, né? É através dela que vai haver uma baixa concentração de sódio no citosol da célula e uma maior concentração de potássio, ou seja, essa bomba ela vai expelir o sódio do citosol e vai introduzir o potássio. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é esse citosol? O citosol é o líquido que forma o citoplasma da célula, ou seja, é o meio interno da célula. E aí você vem e me pergunta também, Carla,
Por que é importante uma maior concentração de sódio no meio extracelular e uma maior concentração de potássio no meio intracelular, né? Porque como a gente viu no vídeo 1, há uma concentração maior de sódio no meio externo à célula e uma maior concentração de potássio no meio interno à célula. E essas concentrações, esses equilíbrios, eles são possíveis por conta da bomba de sódio-potássio. Não esqueçam disso. E por que é importante esse equilíbrio? Porque esse equilíbrio ele possibilita a condução dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são possíveis por conta dessa concentração, dentre várias outras funções da célula que envolve essa concentração. Então, gente, basicamente é isso, a questão do transporte de membrana. Como eu falei, é de extrema importância vocês entenderem esse assunto para que vocês possam entender o próximo, como também é importante que vocês entendam o primeiro, que eu abordei no primeiro vídeo, tá? Um vai puxando o outro e sem um entendimento coerente de um para o outro, torna-se impossível você obter um raciocínio coerente referente ao assunto como um todo, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu Facebook, onde o link vai estar embaixo no comentário do vídeo, ou então você pode entrar em contato através do meu e-mail, que é anacarla.araújo2803 @gmail.com.